rapidamente, para nós estarmos fechando aqui também esses pontinhos básicos da geografia e iniciarmos as nossas questões, você também deverá lembrar o seguinte: quando nós falamos de terra e seus movimentos, existem dois movimentos principais, né? Você tem aqui o movimento de rotação, né? E aqui você tem o movimento de translação. E comigo você tem o movimento sexy. Então, né? Vamos lá, rapidinho colocar alguns pontos aqui. Tá calor. Então veja só, sou um menino quente. Movimento de rotação é aquele que a Terra dá um giro em torno do seu próprio eixo, com duração aproximada de 24 horas, 23 horas e 56 minutos. Então, movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, com duração de 23 horas e 56 minutos, aproximadamente 24 horas, que tem como principal consequência a alternância dos dias e noites. Muito bem. O movimento de translação, né, que é aquele que a Terra realiza em torno do Sol, com duração de 365 dias e 6 horas, né? Aí nós vamos ter o ano bissexto a cada 4 anos, cujo principal efeito é a mudança nas estações do ano, mas também a alternância dos anos, é claro, né? Então vamos lá. Movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, com duração aproximada de 365 dias e 6 horas, tá? Então, para estarmos fechando isso aqui, e aí eu quero mostrar dois pontinhos importantes que vão te ajudar também na prova do Enem, numa questão com matemática ou com física, né? Então, veja bem. Lembre-se, quais são as principais consequências? Eu tenho a formação, com movimento de translação, das 4 estações do ano. E eu vou ter também a sucessão dos anos. Claro. Bom, com isto, nós devemos lembrar um pontinho interessante. Aqui está o Sol. Triste porque está muito calor. Nem ele aguenta ele mesmo. A Terra realiza um movimento ao redor do Sol. E esse movimento
ele se dá numa forma de uma elipse, tá? Aí nós temos que pensar o seguinte, aqui não ficou muito bonitinho, mas nós temos um momento em que a Terra está mais próxima do Sol nessa duração dos 365 dias e 6 horas, que é o chamado periélio. Durante o periélio, a Terra ela está com uma aproximação maior do Sol, tá? Porém, não é por isso que nós temos as 4 estações do ano. Então, eu vou colocar o conceito aqui, ó. Momento de maior aproximação entre a Terra e o Sol. Você não esquece mais, né? Porque periélio lembra perto, né? Periélio, né? Hélio, você vai lembrar de um gás, você vai lembrar de Sol. E aí você tem ainda, colocar aqui em cima, o afélio. Afastado, afastar, afélio, né? Que vai ser o momento de maior distanciamento entre a Terra e o Sol. Aí tem uma coisa. Lembre-se de um detalhe. Não é porque a Terra está mais afastada ou mais próxima do Sol que nós vamos ter primavera, verão, outono e inverno. Tá? Até porque a variação que nós temos aqui, ela é de cerca de 2% só. De quando a Terra está mais distante para quando a Terra está mais afastada do Sol. Só 2%. Tá? Com isto, o que é que vai causar, então, professor, as 4 estações do ano? É o eixo inclinado da Terra e o seu movimento em relação ao Sol. Tá? Para aqueles que não sabem, a Terra ela possui um eixo inclinado. Tá? E esse eixo inclinado, durante a movimentação ao redor do Sol, vai nos gerar as diferentes estações do ano. Se eu colocar a Terra aqui, ó, você vai ter o seguinte: o eixo inclinado da Terra é de aproximadamente 23 graus e 30 minutos. Ou 23 graus e meio. Porque eu já falei que 1 grau tem 60 minutos. Né? Portanto, 23 graus e 30 minutos. No caso, 23 graus e meio que você vai ter aqui. Tá? Então, o nosso planeta está inclinado. Professor, então nós estamos assim? Sim, a Terra está assim. Mas por que nós não sentimos? Né? É óbvio. Nós temos a questão da gravidade, né? Senão também todas as águas do planeta sairiam voando. Então quem estava aqui no Polo Sul não podia construir uma casa, né? Senão ia... Ai, Jesus, mas tá bom. É que assim, como diz minha avó, né? Das vezes, né? Não aparece a risada de vocês no vídeo. Aí eu faço a piada, eu mesmo dou risada e ninguém entende, né? Pessoal, o pessoal tá rindo aqui, tá? Vocês de casa podem rir também. Então, vamos lá. Vou colocar o microfone assim para vocês rirem também. Olha, aí nós temos o seguinte. Então, esta linha do Equador, olha como ficaria, então, o nosso planeta aqui. Né?
Muito bem. Então, a Terra, com o seu eixo inclinado, ao redor do Sol, vai refletir diferentes posições, né? Por exemplo, quando a Terra tem esta inclinação aqui em relação ao Sol, um dos hemisférios vai ter uma consequência, que é receber uma quantidade maior de luz, né? Aí são os solstícios e os equinócios, né? Eu não posso chegar aqui agora, a gente não vai entrar na questão de solstício e equinócio, porque senão não dá tempo nem de 2 aulas para a gente falar isso aí. Mas, toda vez que eu falar solstício, são as datas do ano em que a Terra se posiciona em relação ao Sol, de forma que um dos seus 2 hemisférios, o norte ou o sul, ele fique mais voltado ao Sol. Nesse caso, olha essa posição da Terra. A gente pode colocar aqui dia 21 de dezembro, que é quando começa o verão, por exemplo, no hemisfério sul. No dia 21 de dezembro, quem é que está recebendo uma maior quantidade de luz em relação ao Sol? É o hemisfério sul. Portanto, a maior parte da iluminação está indo para onde? Para o hemisfério sul. Como é que eu posso ver isto? De uma maneira muito simples. Você concorda comigo, né? Que não vai bater certinho, mas seria mais ou menos isso daqui, ó. Metade da bolinha. Você concorda que... Nossa, ficou torto demais. Mas você concorda que daqui até aqui é que você tem luz? Sim? Imaginando que o Sol estivesse deste lado. Só para você entender. Eu estou fazendo esse desenho, que seria isso daqui. O Sol está ali e a Terra está aqui. Veja. Concorda comigo que metade do planeta está recebendo luz, a outra metade está no escuro. Concorda comigo? Concordo. Veja que interessante. Aqui está a linha do Equador, não está? Ela não divide o planeta em norte e sul? Ela divide. Qual parte está mais voltada ao Sol? O hemisfério sul ou esse pedacinho aqui do hemisfério norte? Quem está com a maior porção voltada ao Sol? O sul. Concorda comigo? Então aqui, ó, eu tenho o hemisfério sul. Olha só, você teria aqui, dividindo isso em 3 partes, ó, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Aqui eu só tenho isso aqui recebendo o Sol. Então o sul recebe mais Sol. Agora, quando a Terra está desse outro lado aqui, vai inverter. Concorda comigo? Que daí quem vai receber a maior quantidade de luz é o norte? Por isso que você tem as estações do ano. Inverno e verão. Se o Sol estivesse agora deste lado aqui, olha o que vai acontecer. A linha do Equador está aqui. O dia... Aqui é que ficou torto, tá, gente? Imagina isso aqui se fosse aqui também mais retinho aqui, né? O que vai acontecer? Qual é a parte do sul que está recebendo o Sol? Só isso aqui. Agora, olha o norte, a quantidade de área que está mais voltada ao Sol. Então, esta porção recebe mais luz do que essa. Aí quem que vai receber mais luz naquele outro posicionamento? Que vai ser aqui no dia 21 de junho, por exemplo. Vai ser o norte. Graças a esse eixo inclinado da Terra e o seu movimento de translação, é que nós vamos ter então os chamados solstícios. E toda vez que eu falar de solstício, eu lembro de verão e inverno. E todas as vezes que eu falar de equinócio, eu vou lembrar de primavera e outono. E aí, para fechar, nós temos que lembrar o seguinte: se os solstícios ocorrem quando um dos hemisférios recebe mais luz, os equinócios ocorrem quando? Quando os 2 hemisférios recebem a mesma quantidade de luz, de luminosidade. Tá? Infelizmente, nós não temos tempo para destrinchar tudo isso aqui. Na minha aula no canal aprender.com, você consegue ter essa aula completa, inclusive com o uso do Datashow. Tá?
e aí mostrando todo o funcionamento. Então, se você tiver alguma dúvida, você dá uma olhada lá. Se eu não me engano, é aula número 1, parte 1, ou aula número 1, parte 2. É bem o início ali das aulas do canal, né, para você ter toda essa explicação ainda mais completa. Beleza? E agora, nós vamos pegar a vossa apostila, que é o caderno da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Vocês vão abrir na página número 27, tá? E a partir daqui, nós vamos iniciar então a confecção de exercício. Página número 27, tá? Esperar vocês pegarem o material aí. Esse é o do nosso caderno, é a porção chamada H2. O que é o H2, que está na página 26? Está escrito assim: associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Tá ok? Então, caderno H2, agora a parte do H2, questão número 3. Tá? Vamos lá. O Brasil, todo mundo aí, ok? Beleza? Para você que está em casa aí, vai aparecer essa questão no canto aí do seu vídeo, né? Questão 3, página 27. Tá? O Brasil é reconhecidamente um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Por razões históricas, o transporte e a distribuição desses alimentos são feitos por caminhões, com alto custo, devido à reduzida capacidade de carga de cada um. Em função das condições precárias da nossa malha rodoviária, uma parte significativa da produção se perde antes de chegar ao consumidor, aumentando ainda mais o custo final. Muito bem. O que o texto está dizendo? Ele traz aí uma questão sobre a rede de transportes do Brasil. Nessa alternativa, ele está dizendo que o nosso país, ele possui grande parte da sua malha sendo uma malha rodoviária. E isto vai trazer, né, alguns problemas, especialmente no que diz respeito à quantidade de carga transportada e também aquilo que é perdido graças à boa qualidade das nossas estradas. Aí ele diz: para minimizar essas perdas e reduzir custos, o país deveria adotar políticas no sentido de... Então vamos lá. Alternativa A. Será que, para resolver esse problema todo, nós deveríamos ampliar a malha rodoviária? Não. Por que não? Porque o próprio texto já está dizendo que ela é cara. Concorda comigo? Ela é uma das alternativas. Primeiro, você está envolvendo uma grande quantidade de pessoas. Claro que isso gera emprego, são os caminhoneiros. Mas você tem que pensar que você tem gasto com pneu, tem gasto com combustível, e a relação com a carga leva uma pequena quantidade quando comparada à quantidade de combustível que é gasta. Então, ampliar a malha rodoviária não é a melhor opção. Letra B. Aumentar a frota de caminhões. Isso resolve o problema de transporte de carga? Se hoje você já muitas vezes não consegue andar graças ao fluxo, né, que você tem nas rodovias, aumentar a frota de caminhões só vai piorar esse processo. Então, vamos fazer uma coisa mais fácil. Letra C. Criar regiões agrícolas próximas a cada cidade. Ué, aí não vai precisar de transportar. Só que nós sabemos que nem todas as áreas agrícolas podem ficar próximas das cidades. Talvez por condições de terreno, talvez por condições de solo, de clima,
Então isso também vai resolver o problema? Não vai. Não é também a alternativa C. Ah, então já sei, professor. Vamos pegar uma ótima. Incentivar a letra D. Incentivar o transporte aéreo de alimentos. Quem nunca? Avião. Quem nunca transportou soja na bagagem? Quem nunca levou saquinho de feijão? Né? Quem nunca trouxe farinha na mala? Não, gente. O transporte aéreo também é caro para esse tipo de transporte. Então você não vai utilizar. E aí sobrou só uma alternativa. Será que ela está correta? Então vamos ver. Incentivar o transporte ferroviário de alimentos. Correto? Correto? O que nós deveríamos fazer? Por que o transporte ferroviário? Porque você vai ter claro que a malha ferroviária, ela vai envolver um custo. Mas depois de pronta, imagine a quantidade de vagões que um trem consegue puxar. Aí vocês podem até ver isso depois em alguma questão de física que tem aqui, que é a questão do transporte, né? O quanto vai se gastar de combustível. Comparado à quantidade de carga que um trem consegue levar, nossa, isso é fantástico. Então a melhor opção que nós teríamos hoje para o Brasil seria incentivar o transporte ferroviário, aumentar a malha ferroviária, e assim você conseguiria transportar esse alimento com um custo mais barato, liberando as nossas rodovias, fazendo com que você tivesse o fluxo sendo desafogado. Ok?